Tô rouco, já não dormi hoje, viu? Já tô rouco, não dormi de ontem para hoje. Mas tô feliz com Jesus. Amém? Eu tava com saudade demais da igreja, irmão. Saudade dos irmãos. Saudade de estar aqui junto com vocês. Sabe? Saudade de participar da família de Deus. Nós somos famílias espirituais, amém, irmão? A Bíblia, ela vai dizer que nós somos pedras espirituais. Repita comigo: pedras espirituais. E eu acho isso tão interessante, irmão, quando o texto bíblico vai dizer que nós somos pedras espirituais, porque nós não somos tijolos. Geralmente o tijolo é igual. Você tem lá o tijolo de 4 furos, né? Tem um tijolo de 6 furos, né? Tem um tijolo de cimento. Tem o bloco de cimento, né? Bloco de cimento. Vamos pegar um bloco de cimento. O pedreiro olha para essa parede aqui, né? Olha para o berçário novo, amém? Vamos dar uma salva de palmas para o berçário novo que está fazendo, irmão? Mas como vai ficar bonito lá em cima? Pai e mamãe assistir os cultos lá de cima agora, tá vendo? É tanta criança nessa igreja, irmão. Nunca vi tanta grávida num lugar só. É eu chegando de viagem, o povo: pastor, tô grávida. Tô grávida, viu? Eu falei: tá bom. Deus abençoe. Amém? Tantos milagres estão acontecendo também, né? Estava lá ontem na vigília, 2 já chegou para mim e falou: tô grávida. Você está querendo engravidar, segura a tua bênção, meu irmão, em nome de Jesus. E a irmã que está do teu lado, se ela não está grávida, ela está correndo um risco grande nessa igreja. Porque nós devemos estar com 15 a 20 grávidas aqui na comunidade esperando. Eu acabei de apresentar 2 crianças hoje. Antes de viajar, eu apresentei 5 no mesmo domingo. Eu falei: gente, meu Deus do céu, meu braço está doendo de ficar levantando as crianças. Tô brincando, eu amo apresentar criança. Mas a gente cresce de qualquer jeito. Ou se converte ou nasce. O que a gente não fica no mesmo lugar aqui, irmão. Mas como é poderoso entendermos essa verdade bíblica, que nós somos pedras espirituais, amém? É interessante a pedra, e eu quero conversar um pouco sobre isso hoje com vocês, que a pedra, ela nunca é igual. O tijolo é igual, mas a pedra é diferente, sabe? Quer ver? Vem aqui, mano. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem você também, vem com os 3, vai, logo. Você sentou na frente hoje, viu? Vamos dar uma salva de palmas para esse adolescente que senta na frente. Jovem, né? Gostei, viu? Dei o maior ponto agora, viu? Entenda uma coisa. Eles são diferentes, não é isso? É isso ou não é? Ítalo, quem que joga bola melhor dos 3 aí? Quem é, Léo? Ítalo? Pronto. Tem aquele que é melhor de bola, tem aquele... Ó, Emanuel não gostou disso não. Emanuel acha que é ele, viu? Emanuel acha que é ele. Joga bem também, aqui joga, sabe bem. Esse daqui é desengonçado, não sabe jogar bola não. O negócio dele é a internet. Mas entenda, nós somos diferentes, eles são diferentes. Torce para que time, Ítalo? Bahia, você. Flamengo, você. Palmeiras, o melhor. Tá bom. Bahia, Flamengo e Palmeiras. Cadê os corintianos dessa igreja? Tem ainda? Ganhou o campeonato, né? Glória a Deus. Ganhou o meu Flamengo. Mas entenda. Tem quantos anos, Ítalo? 18. Você? 15? 16. 16, 15, 18. Qual é a sua comida preferida? Tudo que tem massa, né? Pizza, lasanha, tudo que tem massa. Estrogonofe. Todo adolescente gosta de estrogonofe. Qual é a sua comida preferida? Pizza, tô dizendo. Qual é a sua comida preferida? Todas? Mocofato. Bate também mocofato? Bate, né? Então, beleza.
Vai na casa de manhinha lá depois, viu? A mãe de Alain. A casa de manhã é barril, viu? A casa de manhã é barril. Eles são diferentes. Eu quero que você entenda isso. Porque isso é o incrível na família de Deus. A Bíblia vai dizer que nós somos pedras espirituais. E a pedra, ela não é igual a outra. A pedra é diferente. O tijolo é igual. O bloco é igual. Mas a pedra não, a pedra é diferente. Então vai ter o irmão que é mais extrovertido. E vai ter aquele que é mais tímido. Vai ter aquele irmão que é mais... que come mais que o outro. Na verdade, os três comem muito aqui, que eu sei. Mas vai ter aquele que come mais e aquele que come menos. Vai ter aquele que joga bola, mas vai ter aquele que gosta de internet. Vai ter aquele que é batista, mas vai ter aquele que é da Assembleia. E glória a Deus por isso, amém? Vai ter aquele irmão que é reformado e aquele que não é. Aquele que é pré-tribulacionista e aquele que é pós-tribulacionista. Aquele que é, sabe, aquele que ama orar e gasta tempo mais de oração, e aquele que gasta mais tempo com a palavra. O interessante é que a Bíblia vai dizer que o Senhor está construindo uma nova casa, um novo templo, amém? E esse templo não é feito por mãos de homens, mas é feito pelo Senhor. E ele é construído por pedras. Sabe qual é o grande problema? É que nós queremos que o nosso irmão seja igual a ele. E ele não é igual a gente. Ele é diferente. Tem aquele irmão que está lutando contra, sabe, a dificuldade que ele tem, quem sabe na área sexual. Tem aquele outro irmão que está lutando porque ele precisa pagar as contas. Tem aquele outro que está lutando contra uma dificuldade de perdão. A gente é diferente. As lutas são diferentes, os problemas são diferentes. Porque Deus não cabe na nossa caixa. Ele não cabe naquilo que a gente acha que deve ser. E Deus se agrada em sermos pedras espirituais. Ele disse para Pedro, ele disse assim: tu és Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Por isso que na igreja é um lugar que tem empresário, mas é um lugar também que tem pobre. Porque o empresário completa o pobre. A igreja é um lugar que tem, irmão, aquele que tem muito e aquele que tem pouco. Porque aquele que tem muito vai exercer a generosidade com aquele que tem pouco. A igreja é um lugar onde nós nos completamos. Eu não sei se você já viu. Aqueles passeios de pedras, aqueles mosaicos. Quem já viu aqueles mosaicos no passeio? Aqueles passeios daquelas pedrinhas brancas e azuis, não é? E aquelas pedrinhas, elas são diferentes, né? O cara joga um caminhão daquela pedra, caminhão, e aquelas pedras diferentes ali, e a gente olha e fala assim: não vai sair nada daí. E aí o pedreiro começa a montar. Jesus é como se fosse esse pedreiro, irmão. E ele monta a sua igreja. Ele cria o mosaico da sua igreja. Ele cria o desenho da sua igreja. Diferente. Ele vai colocando um do lado do outro assim, ó. Porque eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu sou calado. Não, porque eu gosto de internet, porque eu gosto de videogame, eu gosto de jogar futebol. Eu sou bom no videogame. O outro fala: não, eu sou ruim nisso, mas eu sou bom naquilo. E vai se completando. E assim é a família de Deus. Assim é a casa de Deus. E nós não entendemos isso. Por isso que quando nós aceitamos, quando nós vemos um irmão que às vezes pensa um pouco diferente da gente, o que a gente faz? A gente briga com ele. Não! Acolhe o irmão, ensina o irmão. Ele está fazendo parte da família de Deus. Ele está no mosaico de Deus. Você já viu que nesses passeios, os passeios, quando uma pedra sai, é terrível.
Uma pedra sai, parece que uma pedra vai tirando outras pedras, né? Aí aquele buraco, você passa naquele passeio lá, tinha um buraco pequenininho. Aí aquele buraco vai crescendo. Porque o que mais o diabo quer fazer é tirar você da família de Deus. É tirar você do mosaico que o Senhor está construindo sobre a face da terra. Porque a Bíblia vai dizer que Ele está construindo um novo templo, amém? E esse templo é a sua igreja, somos nós. Então eu quero começar essa minha mensagem dizendo para você que o seu irmão, ele completa você. Que o seu irmão é aquele que tem que estar do seu lado. E se em algum momento você foi tirado dessa família, essa noite aqui é uma noite de você voltar para esse mosaico. A sua pedra está fazendo falta. A sua pedra está fazendo falta. Nós somos pedras espirituais. E nós estamos construindo, obrigado, amigos. Estamos construindo um edifício para Deus. Nós cantamos, sabe, eu abracei na estante a irmã Zilda ali, quando eu cheguei. O filho dela voltou para Jesus lá na Fraga Maia, eu abracei ela, falei assim, ó, o Fábio voltou para Jesus hoje. Falei, estava faltando você, irmão. E a gente não consegue entender isso. A gente não consegue entender que a construção não é uma construção minha, não é uma construção de uma igreja, não é uma construção de um pastor, mas é uma construção do Rei de Deus. É uma construção daquilo que Deus está fazendo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Está fazendo na igreja que nós congregamos. Isso é tão poderoso, porque eu sou diferente de você. Tem irmão que é alto, tem irmão que é baixo. Tem irmão que tem cabelo black, tem irmão que tem cabelo liso. Tem gente que gosta de alisar o cabelo. Tem irmão que gosta de celular, tem irmão que gosta de carro. E assim é o reino de Deus. Essa é a multiforme graça. São as pedras que são colocadas no lugar. Existe lugar para você. E Deus está chamando você nessa noite para voltar ao mosaico que você nunca deveria ter saído. Para você, obrigado, voltar para o lugar de onde Deus plantou você. Nós tivemos aqui na igreja recentemente o Super Seed. Quem veio para o Super Seed aí, amém? Quem estava aqui? E que experiência incrível o Super Seed, porque nós presenteamos e nós semeamos na vida dos irmãos. Tantos irmãos semearam na vida do outro, tantos irmãos receberam presente, tantos irmãos diferentes, irmãos. Teve um irmão que chegou para mim e falou assim: eu nunca pensei que eu ia receber tanta coisa, e eu recebi. Teve outro irmão que falou assim: eu tinha orado, teve uma irmã aqui que ela estava querendo ir para a confraternização das mulheres, mas ela não tinha dinheiro. E ela orou a Deus, e um irmão deu uma caneca para ela, e dentro da caneca tinha o dinheiro da confraternização. É porque a família vai se encaixando. Por isso que a Bíblia vai dizer em Colossenses capítulo 3, suportai-vos uns aos outros. Mas esse suportar uns aos outros não quer dizer tolerar, quer dizer carregar. Eu carrego meu irmão porque é pedra sobre pedra. Eu estou carregando meu irmão, carregando ele nas dificuldades dele, nas lutas dele, nos problemas dele. Um dos problemas sérios que nós estamos tendo na igreja é o individualismo, irmão. Deus não é um Deus de individualismo. Ele é um Deus de igreja, de coletivo. Deus se revela à família. E nós fazemos parte da família de Deus. A proposta de Deus nunca foi criar, irmão, sabe, um relacionamento. Eu falo com Deus em casa, pastor. Eu tenho meu tempo a sós com Deus. Tem, mas você precisa participar da família. Eu acho engraçado os irmãos dizendo assim: eu não quero me envolver com a igreja. Olha que negócio. Eu fico pensando assim: como não se envolver com a família? Olha para mim, você tem como lá não se envolver com o marido que você é casado? Você tem como não se envolver com seu filho? Você tem como não se envolver com sua mãe, com seu irmão? Não tem como. Então, quando nós começamos a entender que nós somos uma família espiritual,
que a igreja não é um lugar para você frequentar, porque Deus não chamou você para ser consumidor. Deus chamou você para você ser uma família. E a proposta dele nunca foi uma proposta, sabe, de você consumir o que a igreja faz, mas é uma proposta de você construir junto, de você fazer junto aquilo que está sendo realizado. Você vai começar a entender que ser líder de célula não é um peso. Você vai começar a entender que participar de um ministério não é um peso. Você vai começar a entender que cuidar de adolescentes não é um peso. Você vai começar a entender que você está sendo útil para a família. Imagine você hoje recebendo uma grande herança. Você ia ajustar sua família toda, não ia? Ajudar o irmão que está passando por dificuldade. Ajudar, quem sabe, a mãe que está precisando comprar uma casa. Você não ia fazer isso? Ia, com certeza você ia. A mesma coisa com a família espiritual. Nós estamos aqui para ajudar um ou outro, irmão. Sabe o que é que ele está precisando voltar? Eu quero falar com o pastor. Eu estou precisando trazer o eixo novamente para a casa do Senhor. E as minhas pregações, Deus vai me usar para isso, eu creio muito forte. Porque trazer o céu para a terra não é milagre, irmão. Trazer céu para a terra é trazer os princípios e os fundamentos do reino. É o que Deus quer aqui na terra, é o que Deus quer que seja feito aqui na terra. Sabe o que é que a gente está precisando? A gente está precisando ir na casa do irmão. A gente está precisando tomar café com ele. A gente está precisando olhar no olho do irmão. Porque o diabo tirou o irmão do mosaico. O diabo tirou o irmão do tapete que estava sendo construído. E o irmão está triste, ele está desanimado. Vai até ele. Vai até ele. Às vezes a gente está que nem o irmão do filho pródigo. Quando, em Lucas capítulo 15, lá, quando a parábola do filho pródigo, aquele irmão que pega todo o seu dinheiro, vai gastar absolutamente. Mas quando ele volta, o irmão que ficou na casa fica chateado. Fica com raiva. E ele chega para o pai e fala assim: eu sempre estive com o Senhor, mas o Senhor nunca matou um cabrito para a gente, para eu me alegrar. Aí ele vira e diz assim: ó, esse seu filho não era filho dele não, era irmão dele também. Porque às vezes nós queremos o pai, nós queremos as bênçãos, mas nós não queremos o irmão. Nós não queremos ajudar o irmão. Sabe, irmão? Às vezes eu oro, irmão. Eu oro por tantos irmãos queridos aqui dessa igreja. Às vezes eu vejo o irmão afastado. Eu vejo o irmão vivendo aquilo que não é para ser vivido. E quantas vezes eu chego aqui no gabinete orando, eu choro e falo: Senhor, encontra aquele coração novamente. E eu alegro o meu coração quando eu vejo o irmão de novo sentadinho aqui. E eu falo: que bom que ele está aqui, Senhor, obrigado. Obrigado. Eu peguei um menino que se criou aqui na igreja. Estava aí na porta, veio fazer um negócio comigo, um orçamento para mim. Eu abracei ele. Falei: meu filho, como é que você... Ele falou: pastor, o melhor tempo da minha vida foi quando eu estava aqui. E o olho dele começou a encher de lágrimas. E eu disse para ele assim, eu falei: por que você não volta? Ele falou: eu vou voltar. Eu vou voltar. E nós precisamos ser esse canal para trazer as pedras de volta. Trazer a família de volta. Deus quer a sua casa cheia, meu irmão. Ele quer a família transbordando. Ele quer cada lugar desse aqui preenchido. Não é para nós dizermos que temos uma igreja grande, mas é porque o mosaico está faltando. Existem pessoas que estão faltando. Olhe para o lado, quem sabe está faltando aquele seu amigo, aquela sua pessoa. E Deus vai abalar tudo que precisa ser abalado, para Ele trazer de volta os princípios dEle, irmão, para a nossa vida. E nós vamos vir para a igreja não mais para ouvirmos uma boa palavra, mas nós vamos vir para cá para celebrarmos com o nosso irmão. Pedra sobre pedra. Envolvimento. Eu atendi um pastor recentemente aqui na nossa igreja, que ele disse para mim assim: pastor Neto, eu comprei uma casa lá no Sim, e ele é pastor aqui na igreja pro outro lado. Eu comprei uma casa longe, porque eu não aguento mais os irmãos batendo na minha porta. Eu falei: o senhor escolheu
a profissão errada. Você não é pastor, não. Ele olhou assim, como? Eu falei, como é que você não quer ser incomodado? Ah, porque eu tenho que ter a minha privacidade. Quem foi que disse que cristão tem privacidade, irmão? Quem foi que disse? Onde é que na Bíblia está dizendo que você não vai ser incomodado? Não, eu tenho privacidade, pastor. Não, você vai ser incomodado. Sabe por quê? Porque você é a luz do mundo. E Jesus falou que não pode se acender uma candeia e colocar debaixo da cama. Debaixo da cama é privacidade, mas ela deve ser colocada no velador, para que todos à sua volta sejam iluminados. Deus está querendo trazer esse despertamento, porque Deus está querendo trazer os seus filhos de volta. Deus está querendo trazer a sua família de volta. Ele está querendo a sua casa cheia de pessoas, pedras vivas, que venham tapar essas lacunas que estão. Há uma música que nós cantávamos antigamente que diz assim: Deus chama todos os povos e todas as nações ao arrependimento, ao plano da salvação. E Deus está nos chamando para isso. Na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, aonde você estiver, você precisa, irmão, entender que naquele lugar você não é um empresário, você não é um estudante, você é um missionário. Toda igreja deve ser missionária. Toda igreja deve entender que nós estamos em uma missão, e a nossa missão é levar a palavra, não da comunidade de esperança, mas levar a mensagem do reino de Deus. A mensagem é maior do que o mensageiro. O mensageiro é apenas o porta-voz. A mensagem que você carrega, quando você estiver no salão fazendo cabelo, você tem uma mensagem para aquela pessoa. Quando você estiver dando uma aula, você tem uma mensagem para aquela pessoa. Esses dias eu estava em um treinamento, estava pregando aquele Tiago Brunet. Eu nem gosto muito dele, mas eu estou gostando agora. Depois que eu ouvi ele, eu falei, rapaz, faz todo sentido o que esse cara faz. Ele falou que em 2025 ele ganhou 13 mil almas para Jesus. Mas ele ganhou 13 mil almas presencialmente. Ele falou que no online ele não tem como contar. Mas presencialmente ele contabilizou 13 mil pessoas que entregaram vida para Jesus nos cursos que ele estava fazendo. Ou seja, ele não fazia curso, ele pregava o evangelho. Ele estava procurando as pedras para encaixar ela. É isso que nós temos que fazer, procurar as pedras. Procurar os irmãos que estão afastados, longe. E esse é o que Deus deseja que nós venhamos viver. Porque, como eu disse, a proposta de Deus sempre foi criar uma família. Uma família espiritual. Um ambiente espiritual. Olhe para mim, se você estiver em qualquer ambiente que queira tirar você da sua família espiritual, esse ambiente é do diabo. Se você está em uma conversa que quer tirar você da sua família espiritual, isso é do diabo. Isso é do diabo. Porque o que mais o diabo quer é afastar você. É tirar você do mosaico de Deus. Porque a gente não é perfeito não, irmão. A gente erra mesmo. Ah, porque o pastor errou comigo. Vai errar, eu vou errar também. Eu vou marcar, às vezes não vai dar tempo de eu ir. Eu vou me esforçar, mas vai dar tempo. A gente vai errar, mas a gente tem que estar junto. A Bíblia vai dizer que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu acho que a gente precisa voltar para esse ambiente de comunhão. A comunhão não é uma possibilidade, a comunhão é um princípio da igreja. Atos capítulo 4 vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão e nas orações. E de casa em casa, ou seja, visitando os irmãos. Juntos. Conversando, abraçando. Não aqueles que só parecem conosco. Não só aqueles que pensam como nós pensamos, mas aqueles que fazem parte da família de Deus. Existem muitas pessoas que fazem parte da família de Deus. Por isso que eu gosto, às vezes, eu gosto quando a
a gente viaja assim, e pastora Érica é uma resenha, né? Porque Érica, para ela não conhece ninguém, e ela não está nem importando se ela não conhece ninguém, nem o cantor famoso. Ela vai, aquele cantor famoso, ela não sei nem quem é esse cantor. Ela é bem desligada para esses negócios assim. E uma vez nós estávamos na igreja da cidade, estava cantando Telcúbia. Em fogo nos olhos, eu não me imagino. Aquela unção, a Sheila chega perto dela, fala assim, pastora, Telcúbia que está cantando. Aí a pastora falou, é mesmo? Não sei nem quem é Telcúbia, mas eu acho que Maria lá da igreja canta melhor que ele. Porque entenda, nós colocamos pessoas no pedestal e na verdade nós somos todo mundo irmão. Seja o melhor pregador, seja o melhor cantor, ele é meu irmão em Cristo. Isso é o mais importante de tudo. E nós que criamos esses deuses evangélicos, nós que criamos esses padrões evangélicos, nós que criamos esses ambientes onde nós supervalorizamos as pessoas, colocamos um melhor que o outro. Não, irmão, nós somos iguais. A Bíblia fala que são todos os povos, de todas as raças e de todas as nações, pedra sobre pedra, irmão, estão sendo ajustados para formar um edifício para Deus, uma casa espiritual para o Senhor, uma casa onde o Senhor vai habitar, onde Ele habita. Uns são novos, outros velhos. Um é branco, outro é preto. Um gosta de churrasco, outro de feijão. Um gosta de frango. Um está tomando monjaro, o outro não. Normal. Nós somos irmãos uns dos outros. Nós cantávamos uma música antigamente que dizia: recebi um novo coração do Pai. Um coração regenerado, um coração transformado. Um coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão. Nós somos uma família, irmão. Essa é a maior verdade que nós podemos entender, que nós somos uma família. Esse foi o projeto de Deus. Deus quis criar uma família em Gênesis, quando Ele criou o homem e a mulher. Deus quis criar uma família quando Ele levantou Sete. Deus quis criar uma família quando Ele levantou Noé. Deus quis criar uma família quando Ele levantou Abraão. E Deus criou uma família quando Ele mandou o seu Filho Jesus, para nos trazer de volta para a família. Jesus, Ele olhou e disse assim: eu vim atrás das ovelhas perdidas do meu Pai, das pedras que estão fora do mosaico, que estão distantes. E nós precisamos começar a entender que estamos na casa de Deus, e não é esse irmão, é o meu irmão. É o meu irmão em Cristo Jesus. Aquele que está junto comigo. Aquele que está construindo a casa de Deus junto comigo. Isso é tão poderoso e tão importante. Sermos uns dos outros. Assim era a igreja primitiva. Eles estavam unidos. Eles estavam juntos. Eles estavam caminhando juntos. Então tudo que te afasta da tua família, pode ter certeza que é do diabo. Tudo que quer te tirar do meio dos seus irmãos é do diabo. É. Porque não tem como você amar Deus e não amar a família de Deus. E a família de Deus é a gente. Então são frases que a gente tem dito repetidas vezes, que essas frases têm prejudicado. Ou seja, a gente às vezes diz assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Quem paga minhas contas sou eu. Não. Deus está querendo trazer você para um ambiente muito maior. Um ambiente de família. Família de Deus. Nós cantávamos antigamente:
Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti. E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. E expressarmos o amor que um dia Ele nos deu. O amor de Cristo. O amor do Senhor na nossa vida. Nós somos uma família, irmão. A igreja não é um lugar para você consumir. A igreja é um lugar para você construir. Nós não estamos aqui como consumidores, nós estamos aqui como construtores, nós estamos construindo algo para Deus. E você precisa se levantar, porque Jesus, Ele disse para Pedro: Pedro, o seu nome não mais será Pedro, mas agora você será chamado, seu nome não será mais Simão, mas agora você será chamado de Pedro, que significa pedra. E sobre essa pedra, que pedra? A pedra de Pedro ali, junto com outras pedras, Ele está dizendo: eu vou mandar outras pedras. E sobre o fundamento que eu estou colocando aqui hoje, essas pedras irão construir o quê? Uma igreja. Um lugar. Não para frequentar, mas para pertencer. Um lugar onde eu tenho um senso de pertencimento. Aonde a dor do outro é a minha dor. Aonde o problema do outro é o meu problema. Aonde eu não sou um egoísta, mas eu sou um facilitador da vida do meu irmão. Aonde o irmão está precisando de alguma coisa e eu estou ali disponível. Assim tem que ser o nosso coração, irmão. Assim tem que ser a nossa vida. E o diabo tem roubado isso ao longo da história da igreja. Tem irmãos hoje que erguem a voz e dizem assim: eu não vou ser besta mais não. Como assim, irmão? Uma vez eu já disse isso também. Sabe, na época que a gente estava, sabe, que eu tinha me convertido. Eu me converti com 16 anos. E eu comecei a namorar com 18 anos e pouco, com a pastora Edna. Eu passei 2 anos na igreja sem namorar com ninguém. E os meninos da igreja namoravam muito. Era uma igreja grande, a galera namorava com força. E o pessoal falava assim, o pessoal começou a falar que não é da sua época isso, né? Mas antigamente nós tínhamos a banda A do celular e a banda B, não é? A banda A é a Telebahia. Quem lembra da Telebahia aí, irmão? Você não lembra da Telebahia? Lembra, né? Mas aí surgiu as operadoras, é claro, Vivo, aí tinha, era a banda B. Aí os meninos botaram um apelido em mim, botaram assim, Netinho da banda B. Eu não queria de namoro naquela época. Falava, não, porque os meninos, sabe, falavam que era Netinho da banda B. Olha que onda. E eu fui orar ao Senhor, porque eu ouvia muita gente falando assim: você é um besta. E o Espírito Santo falou para mim uma vez assim: dos bestas é o reino de Deus, não é dos espertos. O reino de Deus pertence àqueles que são como crianças. E a criança está brigando ali fora, mas depois ela está abraçando o outro. A criança não leva rancor para casa. A criança não fica de mal. Jesus, ele fala: se você não se tornar como uma criança, você não vai entrar no reino dos céus. Por isso a gente fica brigando com o irmão. Por isso nós ficamos brigando por posições. Por isso nós brigamos, sabe, com tantas situações dentro da igreja. Por quê? Porque nós não entendemos que se uma pedra for tirada do lugar, ela vai fazer falta. Olhe para seu irmão e diga assim: se você não estiver aqui, você vai fazer falta. Vai. Sabe? E como eu agradeço a Deus, eu passei 20 dias fora. E eu agradeço a Deus por alguns irmãos que ligaram para mim. Alguns irmãos que mandaram mensagem dizendo: pastor, o senhor está fazendo falta. E eu sei que não é sobre as minhas pregações, porque às vezes o irmão aqui dá 10 a 0 em mim pregando. Mas é porque é a família. Estar junto. É vir tomar um café na igreja. Sentar com o irmão, olhar no olho dele. E Deus está nos levando para esse ambiente, amém? E eu vou te falar assim: não sei porque eu estou pregando isso, porque não é a minha missão. Mas Deus está me levando nessa noite. Olha que eu sou bem organizado aqui. Deus está me levando nessa noite para dizer para você: você é uma pedra importante para a família.
Se você parar de fazer aquilo que você faz, vai fazer falta. Se você deixar de estar junto, você vai fazer falta. Porque você faz parte da família de Deus. Amém? Eu quero que você fique em pé nesse momento, irmão. Jesus, ele quando ressuscita, ele encontra Maria. E naquele encontro de Maria, Jesus ele faz uma pergunta para Maria. E Jesus diz assim: Maria, onde é que está Pedro? Onde Pedro está? Mas Pedro não tinha negado Jesus 3 vezes. Mas Pedro não tinha fugido. Um fujão. Pedro não tinha voltado a pescar, não tinha desviado. Mas a preocupação de Jesus era com a pedra que estava faltando. Não era com a glória, não. Tem gente que está preocupado com a glória, mas não está preocupado com a pedra. Preocupado com o irmão. O filho ficou em casa, na parábola do filho pródigo. Ele queria a glória do cabrito, mas ele não queria a presença do irmão. Jesus estava preocupado com o irmão. Jesus disse: onde está Pedro? Quero ver Pedro. Jesus vai encontrar Pedro. E você não vê uma palavra de julgamento de Jesus. Você vê Jesus olhando nos olhos de Pedro, dizendo: Pedro, você me ama? Pedro dizendo: eu te amo. Jesus vira para Pedro e diz assim: então, apacenta minhas ovelhas. Coloca a tua pedra no lugar. Se apruma no lugar da família. Não vai para longe, não. Eu quero você perto. Deus quer você perto. Perto dele, perto da família dele, perto da casa dele. E quem sabe o inimigo tem roubado isso do seu coração, esse senso de pertencimento, de pertencer a Deus. Mas nós fazemos parte de uma família espiritual.